Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, shalom, graça e paz, paz do Senhor Jesus, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado. Estamos começando um Café com Fé agora todo especial aqui nesse exato momento, aqui com a minha comandante, o meu capitão aqui da capelania militarizada. Eles estão paisando hoje. O assunto hoje não vai ser muito capelania militarizada, mas tem a ver com o milagre de Deus, tem a ver com a palavra de Deus, tá bom? E eu já quero aqui saudar aqui com meus respeitos e minha continência. Aqui é o meu capitão Marcos, pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, pastor, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui nesse momento e trazer uma palavra de fé, de esperança, de perseverança nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. É um prazer e é uma leitura do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está comigo também aqui a nossa comandante. Essa mulher é um milagre, gente. Essa mulher aqui é um milagre de Deus, o testemunho dela é forte. Aqui está a nossa comandante regional aqui da 2ª RMAM, a comandante Sulamita, a pastora Sulamita. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, shalom. Minha continência, né? Minha continência ao Senhor, Deus e ao Senhor também. Vamos fazer essas coisas desse trâmite aí. Nesta noite a gente vai glorificar o nome do Senhor Jesus com alegria. Estamos aqui junto. Café com fé. Café com fé diferenciado. Café com fé, a gente já chegou aqui com uma alegria no nosso espírito, na presença do Senhor, que é sentido imediatamente. Porque aquele que tem compromisso com Deus se destaca na terra. Temos muita coisa para contar. Verdade. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora há pouco aqui em off nós conversávamos a respeito do milagre também que o Senhor fez na minha vida. Eu sou sobre, inclusive na minha época ainda não tinha aquele sino lá no SECOM. Eu preciso voltar lá no SECOM para balançar aquele sino e dizer que Jesus ainda cura câncer. Eu vou deixar um texto aqui da palavra de Deus, conhecido dos leitores da Bíblia, Jeremias 18, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando a sua obra sobre as rodas. Como o vaso do oleiro que estava na sua mão se quebrou, tornou ele a fazer outro vaso segundo o que bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Sabemos que nós somos barro, nós somos vaso, somos trabalhados por Deus. Amém. E eu acredito assim, pastores, que durante toda a nossa vida esse trabalhar continua. É verdade. A gente diz assim: eu nasci de novo, mas esse nascer de novo, ele é um nascer diário. Não é isso, pastor? Nós podemos dizer que esse até o fim, a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o senhor acredita que esse trabalhar de Deus é até o último dia da nossa vida, pastor? Eu tenho dúvida disso, né? A Bíblia diz que ele nos renova, as misericórdias de Deus nos alcança, né? Então eu entendo nesse contexto que Deus ele deseja algo diferenciado todos os dias: mais intimidade, mais oração, mais comunhão, mais santificação, mais presença do Espírito Santo sempre derramar na nossa vida. Eu sempre entendo que os meus pastores dizem: inclina-se para o Espírito, inclina-se para lá, e o Senhor vai te encher, te preparar e te fazer uma nova criatura todos os dias. Pastor, o senhor tem acompanhado aí de pertinho a saga, né, da nossa comandante aqui, da pastora Sulamita, e como o Senhor falou aqui: não poderei fazer com vocês como esse oleiro fez. E eu acredito que o trabalhar de Deus ele tem um propósito, não é isso, pastor? Sim. E o Senhor está aí, como é que eu posso dizer?
uma testemunha, né? Uma testemunha viva, ocular, que está ali observando, passou momentos com ela ali. O senhor acredita que esse trabalhar de Deus, né, na vida da pastora, ele tem um propósito específico? O senhor viu que ela passou, e quando eu vi no outro dia a mulher já está pregando, eu digo, Jesus, tem misericórdia. Então, o senhor acredita que esse trabalhar de Deus, ele surtiu efeito na vida da Sulamita? Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Deus, ele não faz as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito. Os planos de Deus, eles sempre têm propósitos. Então eu entendo que Deus fez na vida dela e vai fazer na sua vida também, tem um propósito. O propósito é para edificar vidas, o testemunho é para salvar aquelas pessoas que estão desacreditadas no mundo tão difícil que nós vivemos hoje. Então, um testemunho, a palavra de Deus é essencial, um testemunho também edifica. Aconteceu nela, por que não pode acontecer comigo? Mas o segredo é fé. Firme fundamento das coisas que eu não vejo agora, mas opera o milagre, né? No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Não é no seu, não é no meu, né? Deus às vezes tem um propósito de fazer rápido, ou ele tem um propósito também de demorar um pouco mais, mas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, Deus, ele tem um propósito na sua vida, de restaurar, curar. Nós somos peças-chave que Deus nos curou, né? Deus nos libertou. O pastor contou um testemunho agora há pouco, eu fiquei assim, tu és grande, Senhor. Nós somos tão pequenos, somos um barro, Senhor. Mas, como falou Jó, quando vem as coisas difíceis, eu não quero. Quando vem as provações, quando vem as tempestades, eu não quero. Eu tenho um texto que eu digo que o Senhor, ele falou assim para os discípulos: vamos passar para outra banda. Isso significa que eles estavam naquele barco. O Senhor deu uma ordem, eu falei: a gente não vai naufragar no meio dessas águas. O Senhor não vai te deixar, te abandonar no deserto. O Senhor não é aquele que te tira onde está e te esquece. Não, ele diz: estarei com você todos os dias, até a consumação dos tempos. Pastor, antes de passar, ela tá ansiosa. Tá normal. Ela não gosta de falar muito. Mas só aqui enfatizar uma coisa que muito importante, pastor, que o senhor tocou aqui em Jó, e Jó disse uma coisa que eu aprendi na prática, né? Jó diz: eu só te conhecia de ouvir falar. Depois da cura do câncer, o que aconteceu? Eu descobri o que é fé, pastor. Eu aprendi o que é fé. No momento em que o médico estava fazendo a cirurgia, eu estava cantando na hora da cirurgia, que não foi a cirurgia, foi da cintura para baixo, né, do abdômen para baixo, então eu fiquei acordado. Disse: olha, você vai ficar acordado. E na hora que estava acontecendo a cirurgia, aconteceu algo interessante, umas 3 noites antes. Eu estava em casa e deixei a televisão ligada, me acordei pela madrugada ali, 3 e pouco, 4 horas da madrugada, não lembrei o horário. E quando eu olhei para a televisão, eu vi o pastor Samuel Câmara, estava ministrando uma palavra na madrugada ali. Aí eu sentei na beira da cama, fiquei olhando, eu ia passar pela cirurgia, acho que 5 ou 6 dias depois, e ele apontava o dedo, só que eu sentei, ele apontou o dedo e disse assim: tu irás passar por momentos difíceis, tu irás enfrentar um momento em que o homem não vai saber o que fazer, mas eu vou estar lá, assim diz o Senhor, a minha mão vai agir. Eu digo: só está eu aqui de madrugada, não tem ninguém mais, então é comigo mesmo. 6 dias depois, aconteceu justamente o que Deus tinha falado através da boca daquele homem de Deus. Eu aqui, amarraram a mão, amarraram o braço para um lado e outro, aquele negócio todo do nariz, aquele todo, e eu comecei a cantar: vou voar em direção ao céu de Cristo. A enfermeira veio de lá e disse: o senhor está perturbado, senhor. O senhor está sendo operado agora. O senhor não é nem para o senhor falar. Imagina o senhor cantar aqui dentro. Por favor, fique calado. Aí aquele pano aqui na frente, eu só vi o movimento lá, aquele negócio todo. Quando ela virou as costas: eu vou voar nas asas do vento,
ela veio lá e colocou uns paradapos na minha mão. Só que chegou um exato momento que eu percebi lá um falatório, o médico que estava operando, é um médico muito conhecido, e ele estava ensinando outros médicos que tinham vindo da Alemanha para aprender ali, naquele momento da cirurgia. E eu percebi um corre-corre, um tititi, eu ouvi alguém dizer, cortamos uma veia que não era para cortar, algo assim. Aí aquele apavoramento e corre para cá, e eu aqui agoniado querendo saber o que estava acontecendo, eu lembrei do que Deus falou. Vai haver momentos que o homem não vai saber o que fazer, mas eu vou estar lá, eu vou estar presente. Então, por que eu cantava, pastor? Por que as pessoas passavam na sala do isolamento que eu estava, só aquele vidrinho, eu estava cantando lá dentro. Aí as pessoas que estavam me acompanhando diziam assim, rapaz, João, passou uma senhora e disse assim, esse rapaz tem problema na cabeça, porque ele está numa sala de isolamento, está cantando, ele não sabe que está doente. Aí o rapaz sabe, só que ele é crente, ele serve a Deus, ele conhece a Deus. Então, o câncer na minha vida, ele veio para me amadurecer a minha fé, ele veio para me aproximar de Deus. Então, se você está enfrentando esse momento difícil na sua vida, não importa qual seja a enfermidade, eu estou contando aqui o meu testemunho para edificar a tua fé. E agora eu vou passar aqui, a nós conversarmos aqui com a pastora Sulamita, nossa comandante aqui da Capelania Medicalizada aqui no Amazonas. Ela tem se levantado aí com grande força para formar um grande exército de capelães para cuidar de vidas. E a nossa comandante Sulamita ainda não saiu ainda está no pós-operatório. Ainda não posso, né, pastor? Ainda não tirei nem ponto. Ainda não tirou nem ponto, ela está com esse turbante aí na cabeça, como você pode observar, mas ela está aqui, né? E eu quero aqui começar a fazer algumas perguntas, eu também quero que o pastor também participe. Né? Pastora Sulamita, a senhora nos falava que não sentia nada, né? E a senhora chegou a algum momento perguntar assim, por quê? Na realidade, eu não perguntei, né? Porque já havia sido avisado que eu teria uma situação. Então, eu já estava meio que assim, esperando alguma coisa que viesse mudar a minha história. Porque eu sempre cantava uma música que dizia, quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Eu lembro que eu cantava muito. E o segundo louvor era que eu não ia ouvir outras vozes, só a voz do meu pai, né? Quando aconteceu a situação que eles me perguntaram se eu sentia alguma coisa ou se eu tinha algum questionamento com o Senhor Jesus, porque você está totalmente normal. Em minutos depois você está tendo uma situação que, aos olhos de pessoas, aquilo ali era o teu fim. Não, agora ou vai ficar cega, porque há um decreto, quando alguém ouve falar de um problema nessa situação como o senhor, tal, eu tenho certeza que disseram, esse vai morrer. Esse aqui não tem mais jeito, como o médico mesmo falou para o senhor, né? Eu tenho certeza que alguém baixou um decreto deles aqui e disse, tá o fim dela, acabou. A mulher tomou na cabeça, vai ficar cega, vai parar de falar, não vai andar, vai perder os movimentos. Esse é o decreto do homem. Mas o pai já tinha dito, não te preocupa não, estou lá com você, porque é uma promessa, né, pastor? Você vai passar por um vale, porém, todavia, eu estarei lá com você. Então, a minha segurança era que havia algo novo que eu iria experimentar. Então, eu me posicionei em acreditar naquilo que é a palavra. E, por incrível que pareça, eu também passava muito tempo cantando, né? Eu lembro que algumas pessoas, alguns enfermeiros chegavam, estão reclamando porque ela está cantando, o pessoal está reclamando aí. Eu disse, vou cantar um pouquinho mais baixinho. Mas não vou parar, né? Não vou parar, vou cantar um pouquinho mais baixinho aqui. Porque eu sentia paz. O interessante é quando você entra em algo que você perde o controle, eu não tenho controle, eu não vai ter, você entrega para o Pai, tem que descansar. E a melhor coisa que a gente ouve todo o tempo quando a gente começa a andar com Jesus é quando não der para resolver, cante. Quando não for resolvido por você, cante. Então eu aconselho você, que nessa noite deve estar passando ou pode, né, estar passando por uma coisa bem difícil que não está no seu controle, saiu do seu controle, é hora de cantar. Chama Jesus, entrega o controle e cante. Porque a partir do momento que você começar a adorar, Ele também vai te dar uma paz que vai transcender todas as palavras. E outra coisa, quero dizer para você, não ouça outras vozes. Se apegue à voz do nosso Pai que diz, tudo coopera para o bem.
tudo é para o bem. Então, traga para a sua memória que aquele momento vai passar. Eu lembro que eu estava dentro do hospital com muitas furadas e eu chorava muito e eu dizia, Senhor, me ajuda a suportar, porque eu sei que o Deus que me trouxe para cá também vai me levantar e me tirar. E foi imediato. Eu passei muitos vales, né? Passei em vales aí que eu fazia perguntas. Eu passei em um vale 24 anos, só para você ter ideia. Eu passei em um vale 24 anos que eu dizia, Senhor, por que o Senhor permite? Porque eu sei que o Senhor não dá, mas por que o Senhor permite? Eu estou te dando um doutorado, um mestrado, para tu ficar craque nesse negócio aí. Hoje eu estou aí bem craque em algumas situações, porque eu passei em algumas situações 24 anos. Essa daqui Deus fez imediatamente, porque o propósito é levantar para ganhar outros, principalmente aqueles que estão sem esperança. Quando o médico disse, você tem um tumor no seu crânio, vou ter que abrir, vou ter que tirar, e não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho laudo. Então se prepare para alguma notícia que não pode ser favorável. Mas eu disse, mas quem disse? A voz do meu pai diz exatamente o contrário. Onde você estiver, eu estarei. Não esqueça que é tudo para o seu bem. Tá bom? Pastora, a senhora falou, quando a senhora ouviu, e eu também ouvi da boca do médico isso, olha, esses tumores vão estourar e vai ser uma situação muito difícil, é praticamente irreversível. Né? Então, é um impacto muito grande. Né? Eu recebi o impacto, não chegou a abalar minha fé, né? Não chegou a eu me desesperar, mas eu comecei, como a senhora estava brincando no início aqui, eu comecei a fazer uma análise da minha vida e encontrei algumas coisas, pastor Marcos, que precisavam ser mudadas. Eu não sei, eu vou falar de mim e vou perguntar para a senhora. Eu descobri uma coisa no câncer. Eu era um pastor, eu era um João antes do câncer e depois do câncer eu me tornei outro João. Sim. O que essa situação ela veio trazer de mudança, de reflexão, de pensamento? Agora vou pensar diferente, vou fazer diferente. Por quê? Porque a senhora passou no vale da sombra da morte. Sim. E quando a gente tem uma segunda chance, eu não sei se a sua é a terceira, a quarta, a quinta, eu não sei qual é a sua chance, né? Meu pai era um caboclo analfabeto, ele era meio grosso, meio ignorante, ele dizia assim, o homem só tem 3 oportunidades na vida, ele dizia, né? Na ignorância dele, ele dizia, o homem só tem 3 oportunidades, e eu vou lhe falar com toda a sinceridade, pastora, essa é a minha última, e eu não posso mais falhar, né? Eu não posso olhar para trás, eu tenho que continuar. Então, o câncer foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha muitas dúvidas, como eu lhe falei, eu era cantor, eu não queria pregar, não queria ser pastor. Hoje não, eu só presto para ser pastor. Eu não presto para mais nada. Então eu não tenho para onde correr. Em um determinado momento, alguns 8 anos atrás, 9 anos atrás aproximadamente, eu bati o pé e vou abrir mão de tudo. Me decepcionei, não quero mais, estou parando, vou arranjar uma igreja, uma cadeirinha lá no final, lá no último banco, fica lá. E um determinado dia o Senhor me levou no SECOM. Alguém ligou para mim, pastor, tem uma pessoa lá precisando de oração, Deus falou para o senhor ir lá orar, que Deus vai operar, e vamos lá. Quando eu cheguei naquela sala, na famosa sala vermelha, né, daquelas pessoas ali, estágio final, eu olhei para aquela situação e eu ouvi a voz do papai. Eu tinha determinado, não quero mais. Eu sou profissional, eu sou motorista de caminhão, de ônibus, eu vou pegar uma estrada dessa de Boa Vista, eu vou embora, vou viajar, conhecer o mundo e tudo. E o senhor disse, só tem um porém, João. E quem te escolheu fui eu. Eita, não foi tu. E quando eu coloquei os pés naquela porta, pastor, eu fiquei olhando as pessoas, que várias camas, pessoas com várias situações difíceis ali. E o senhor disse, e aí, João, quer voltar para cá? Quer fazer uma excursão no vale? E digo, não, senhor, isso então, já, gente, está aqui o teu cajado que você jogou, pegue e nunca mais largue. Então eu voltei com força total, né, graças a Deus, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Simone, porque ela é 100% do meu ministério.
Né? As pessoas dizem, eu sou 50, ela é 50. Não, ela é 100% do meu ministério e eu sou 100% do ministério dela. Temos a mesma visão de reino, então hoje eu tenho uma base. Né? Hoje eu tenho como é que eu posso dizer, uma coluna que me segura para eu não olhar para trás. Então, quem foi que se tornou a Sulamita depois dessa experiência aí? Eu te falo que essa é a minha terceira chance de vida. Alguns não sabem, também é a última, né? Eu lembro que um dia eu fui levada a um hospital antes disso e lá tentaram me aplicar uma injeção de insulina. Até eu não tenho diabetes, mas eles simplesmente disseram que eu tinha necessidade de tomar insulina e o Espírito Santo falou, não toma, não deixa aplicar em você, não deixe. E naquele momento, aquele dia, eles fizeram uma reboliço dentro do hospital para me aplicar. Então, aquilo ali era um momento que eu tinha que me posicionar. A mesma coisa aconteceu com esse posicionamento de agora. Quando eu saí do pós-morte, que a gente vive um pós-morte, né? Quando eu saí de lá, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. E eu falei, meu Deus, a minha intimidade com o nosso Abba Pai, ela ficou tão sensível, eu passei a escutar Jesus. Para você ter uma ideia, eu cheguei em casa, passei madrugada sem dormir, porque eu passava a noite toda conversando com Jesus, ele dizia, sorriu, porque ele lhe aproximou, Maria. Muito, porque eu tenho tanta sensibilidade que hoje o meu prazer, aonde eu chego, eu digo, vou orar, porque meu pai quer falar alguma coisa, tem alguma coisa que ele precisa entregar, então eu sou um canal diferente. Porque aquilo que o Senhor fez comigo, automaticamente Ele vai fazer no outro. Se o outro me der a oportunidade, eu der ao Senhor, em primeiro lugar, essa oportunidade. Eu digo para você, quem passa algo da maneira que nós passamos agora, é nós, né, pastor? Que nós passamos, que é ou você se decide, ou você vai para que aconteça aquilo que você quer escolher. Porque Jesus, Ele dá livre-arbítrio. Então Ele te fala, eu te dei uma oportunidade para que você seja grande em mim. A escolha é tua, porém, todavia, saiba que a minha escolha para você é melhor. O Senhor se tornou melhor. Hoje eu tenho uma postura totalmente diferente. Eu também tinha dito que eu não queria. Uma coisa que eu não queria era ser comandante de capelania. Eu disse, não, já não quero nada. Vou bater cabeça com isso, o pessoal nem me vê, o homem não quer me obedecer, eu tô fora. O Senhor mandou uma pessoa dizer para mim, se sair dessa posição, não vai ficar em posição nenhuma. Quem manda na posição sou eu. Ou você se posiciona em mim, ou você não vai ter vida, porque eu vou tirar. Vai tirar. Deus tem um plano. E quando eu entendi o plano dele, eu reconheci a soberania dele. Hoje eu tenho um sentimento muito diferente com Jesus. Hoje eu tenho alegria no meu espírito. Quando eu acordo pela manhã, eu já acordo, eu te amo, Jesus, porque eu estou tendo uma nova oportunidade. Todo dia nós temos uma oportunidade, porque a qualquer momento nós podemos morrer. A gente tem visto gente ter paradas cardíacas dormindo, papou, foi. Então, quando eu acordo, eu disse, acordei, Jesus. Jesus, eu tenho uma nova oportunidade. Todos os dias você tem uma nova oportunidade. Seja grato, seja feliz. Eu aprendi, pastor, uma coisa, a aproveitar todos os momentos. Pastor, a coisa que eu mais desejei dentro daquele hospital era comer uma bolacha de maisena. Eu lembro que eu dizia, Jesus, me dá uma bolachinha de maisena, porque eu só venho essa água e sal. Quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu disse, comprem uma bolachinha de maisena. Eu lembro que eu dizia, Senhor, manda uma banana, aparecia a banana. Jesus, eu queria tomar um chazinho. Hoje eu tomo um chá de alho com limão como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Aí eu gosto. Aproveitei para fazer. Eu estou curtindo todos, me tornei mais chata, viu? Quero dizer para o senhor, eu sou mais exigente. Eu sei quem eu sou em Cristo. Sei o legado que Ele colocou sobre mim, não abro mão, não desisto em nome de Jesus debaixo do sangue dele, não me acovardo e vou seguir. É verdade. Eu ouvi esses dias dos líderes que trabalham comigo que eu era chato. Agora você é mais chato. Aí a nossa secretária disse assim, pastor, eu não fico chateado não. Eu digo, não, pode falar, eu gosto de verdade. Ela disse, mas o senhor é um chato que dá para amar. Porque tipo assim, pastor, eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Eu não gosto que as coisas sejam feitas relaxadamente. Eu sou aquele camarada detalhista. Eu gosto das coisas bem feitas, principalmente para o Senhor. Porque tudo que nós pedimos, não é isso, pastor? Tudo que nós pedimos para Deus, Ele tem feito nas nossas vidas. E se ainda não fez, é porque não chegou o momento. Sim. Pastor, o senhor assiste toda essa empolgação aí da pastora Sulamita, isso lhe traz de uma certa forma uma inspiração, mais um... Edifica, né? Edifica, todo testemunho assim, ele sempre edifica. Tem uma passagem bíblica que
quando o Senhor deu uma ordem para que os discípulos passassem para outra banda, ele se despediu da multidão e eles foram embora. E a Bíblia diz que no momento daquela tempestade, na quarta vigília da noite, onde perdeu as forças, onde eles se desesperaram, o Senhor disse na sua palavra, e Deus os vê. Né? Deus não cochila, ele não dorme. O guarda de Israel é 24 horas de olho em você. Ele cuida da gente, ele vela por nós. E quando o Senhor foi em direção a eles estavam tão desesperados que eles não enxergaram Jesus vindo sobre as águas. Né? Sua visão estava totalmente diferenciada. Mas ele diz, olha, sou eu. O grande eu sou estava presente naquele momento ali. Né? Ele diz, olha, sou eu. Essa questão, sou eu, ele primeiro acalmou a tempestade psicológica deles. Há pessoas que estão tão perturbadas psicologicamente, há pessoas que estão tão sem direção, que elas precisam ouvir essa voz dizer, olha, sou eu, não temas. E depois Deus entrou no barco da vida deles lá e acalmou a tempestade. Deus, o interessante é que ele acalmou a primeira tempestade que existe dentro de nós. Existem pessoas que têm tempestades que não sabem mais o que fazer. Alguns agora estão querendo criar sua própria vida. Alguns querem dizer, Senhor, não dá mais jeito, não tem mais jeito para mim, não há mais solução. Deus é o Deus que cura, que liberta, que salva, que te fala hoje, olha, sou eu, aleluia. Não temas, eu sou contigo. Né? Ele te resgata, ele te salva. Pedro teve fé, sim, por um breve momento ele andou sobre as águas, mas algo fora minou a sua fé. E sem fé, a tendência é afundar. E o moral da história, lá foi o nosso Senhor. Resgatou, levantou, porque diz que pode o homem até 7 vezes cair. Mas Deus os levanta de todas elas. Eu não sei onde foi que tu caiu. Eu não sei onde foi que tu tropeçou. Mas eu sei, o Deus hoje pega na tua mão e te levanta para te fazer e enviar para novas nações para pregar o Evangelho. Não temos mais tempo. Estamos no limiar da volta de Cristo. Não é tempo mais de brincar, de se rebelar. É um momento de se fortalecer todos os dias na presença de Deus, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê tomou seu destino. Pastores, aí uma pergunta aqui para a minha comandante Sulamita. Eu não sei se a senhora ficou assim, mas eu fiquei mais doido. Depois que eu fui curado do câncer, em 2003, eu assumi a igreja Madureira. Fui o primeiro pastor da Madureira, da colônia do Aleixo. E lá é conhecido como leprosário. Né? Então eu fui ali comer tapioca feita pelos aqueles dedinhos. Né? Eu pegava aqueles canequinhos assim com água para me dar, com aquele dedinho. E um certo dia uma pessoa se levantou e disse assim: pastor, o senhor não tem medo de ser contaminado pela hanseníase, pela lepra? Eu disse, não, ele curou de câncer. A gente fica destemido, né, pastor? Exatamente. Eu chegava lá, eu assumi a igreja, eu acho que 22, 23 de dezembro, aproximadamente, 2022 para 2023. Aí, um deles lá, que as pessoas que já são mutiladas, não tem mais braço, não tem mais pé, não tem nariz, pessoas deformadas. E ele disse, pastor, você vai almoçar lá em casa. Beleza. Pessoas que foram visitar aquele lugar que não tomavam nem água, pastor. Não chegava, eu abraçava, eu beijava eles. Eu costumo dizer o seguinte, que faculdade nenhuma vai me dar o diploma que eu recebi ali. Nenhuma faculdade do mundo. E ele pegou com aqueles 2 cotoquinhos de dedo, ele arrancou a coxa de frango assim e disse, velho, pastor, eu peguei a coxa de frango e comi a coxa de frango. Jesus. E uma pessoa se levantou e disse, pastor, eu tive uma visão que o senhor era contaminado pela lepra. Eu disse, meu irmão, se Jesus permitiu eu ser contaminado pela lepra, amém. Ele vai me curar. Por quê? Porque ele curou de câncer. E eu creio na cura. Se tem algum crente que crê, eu creio. Então, se você está enfrentando também esse momento difícil, esse momento de tribulação, de vale, de doença, aqui é um testemunho aqui tremendo. Né? A Sulamita saiu dessa coisa mais forte, pastora. Sim. Mais destemida. Agora não tem medo de nada mais. Tem mais medo não. Se essa palavra existe, não está para mim. Eu estou desse jeito. O pessoal diz,
Não, tu não pode andar, tu não pode fazer o quê? Quem disse? Se fosse para morrer, eu tinha morrido ali, embora, menina, que eu não estou vendo mais nada não. Eu quero chegar onde Deus quer me levar. E o pessoal fica, peraí, não desce, não sei o quê. Bora, eu estou descendo. Não sabe, não pega, olha você. Alguém, eu não vou dizer o nome por ética, alguém da capelania disse, pastor, ela já está pregando, meu Deus, essa mulher, deixa o menino rodar, deixa a menina rodar. É muito, muito, então a senhora isso. saiu, isso aí foi como se fosse uma vitamina a mais. Exatamente. Quando o Senhor me curou, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, eu vou te tirar dessa sala e vou te levar para fazer o que eu prometi. Sim. E eu gritei a madrugada toda, Senhor, quantos anos? Quanto tempo o Senhor vai me dar? Para Ezequias ele deu 15 anos. Agora, em novembro, vai fazer 28 anos. Eita, Jesus. E eu sempre digo para minha esposa, eu não sei quanto tempo ele me deu, mas enquanto eu tiver vida, eu estou pregando a palavra de Deus. Exatamente. De tempo fora de tempo. Projetos aí, pastora, para frente, nós estamos chegando já caminhando para o final, né? Projetos aí para a capelania, faça aí o convite para o pessoal. Projetos extraordinários. Eu estava falando com o senhor, né? Já vamos começar aí trabalho para levantar oficiais agora na capelania militarizada, colocando patente, trazendo o povo para um evangelismo diferente, para uma tomada diferente, uma caminhada com disciplina, com determinação, com compromisso, sem medo, entrando mesmo em tudo aquilo que o Senhor preparou. Jesus tem coisas extraordinárias. Eu conto com o Senhor porque o Senhor é uma chave, né? Estou dizendo para o Senhor que nesse tempo Jesus vai te levantar de uma maneira diferente. Um dia me disseram que eu ia ficar igual um pássaro voando muito, e eu disse, tá ligado, porque eu já estou daqui a pouco, pode me procurar que não me acha mais em canto nenhum, porque eu vou estar em outros lugares por aí. Mas dizendo para você, aproveite todas as oportunidades. Capelania militarizada, agora em maio nós estaremos dando cursos, mas nesse tempo nós estaremos dando treinamento para estar marchando. 7 de setembro nós precisamos estar entrando com 350, 400 capelães que vão fazer um diferencial dentro desta terra, Manaus, Brasil e mundo. Porque nós temos um chamado. Quem tem chamado vai ter que viver, porque quem prometeu foi o dono da Glória a vida. Deus. Eu fui pregar um dia desses numa igreja, pastor, e alguém chegou comigo, apontou o dedo no meu narizinho e disse assim, tira teu passaporte. Eita, Jesus, misericórdia, não foi, amor? Eu Tamo digo, nessa, Jesus, tamo e nessa. agora, né? Mas o que eu posso fazer? Eis-me aqui, Senhor. Tá aqui eu e minha esposa, e a gente às vezes sente falta, né? Só eu e ela, os nossos filhos são 2 cachorros que nós temos ali atrás, nós não temos. Só que se Deus sabe o que faz. Por que o Senhor não que filhos fossem atrapalhar, mas hoje nós temos liberdade, a gente chega a hora que quer, sai a hora que quer. Um dia desse, o pastor vinha pregar aqui no Pará, lá em Belém, nós pegamos um avião para nós dois, pregamos, voltamos. Então, eu quero dizer, se você tem um chamado de Deus, ele se responsabiliza pelo teu chamado. Gente, conversa maravilhosa, prometendo voltar aqui, todo mundo aqui com suas hidromedárias, todo mundo bonito, com a farda da capelania, tá bom? Batendo Muito obrigado, continência. batendo continência. Eu quero aqui, pastor Marcos, minhas continências, minha comandante, minhas continências, meus respeitos, e louvar a Deus pela vida de vocês e dizer, a minha esposa, nós fizemos o voto em Noemi, eu e ela. Então, quando eu digo sim, ela também está dizendo sim, né, meu amor? Aonde caíres, cairei eu, onde dormires, dormirei eu, aonde fores, irei também. Meu Deus, Quero um casamento assim, Então, hoje nós realmente somos um, Aleluia. pastora Simone e eu. E o nosso ministério é um só ministério. E nós estamos Isso é aqui tremendo. também, quando eu digo assim, colocando à disposição da capelania militarizada, Aleluia. não é brincadeira. Nós estamos à disposição. Eita. E eu sei que Deus tem algo grande, É grande, verdade. grande para nós, e a bênção de Deus vai chegar. Pastor Marco, só uma palavrinha final aí, despedida, e depois em seguida a pastora Sulamita. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele venha resplandecer a luz sobre a tua vida. As trevas é por um tempo, mas se você chamar a luz, que é a presença de Cristo, todas as demais coisas terão solução na sua vida. Amém? Amém? Fique lindo, fique linda. Aproveite todos os momentos. Eu estava dentro do hospital, todo dia me arrumava, porque eu disse, eu tenho vida. Quem tem vida se arruma. Quem tem vida acredita. Vai para cima. Jesus tem te dado a oportunidade. Levante, que a gente está junto aí. Chama a gente para andar junto, que a gente vai se embora. Glória a Deus. A gente se aproxima de pessoas assim. Eu sempre digo que eu gosto de estar ao lado do meu pastor Deilson Salles. Você saiu lá bem assim, ó. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Porque essa alegria de servir a Deus, ela
ela nos fortalece, nos anima. E eu quero louvar a Deus pela vida de você. E você também, que vai aí, eu peço um favor para você que está nos assistindo aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Compartilha. Pastor, gostei da entrevista, gostei da palavra, gostei do testemunho. Compartilha aí esse programa do Café com Fé para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Só estou tirando aqui para vocês verem que eu acho que vocês não vão ver muito aqui. A gente foi cortado, raspado, o cabelinho vai crescer. Isso. Mas a gente está aqui com vários pontos, ainda não foi tirado. Mas a promessa continua, que aquele que nos deu a boa obra vai concluir levando a gente para nações. Se prepare para os Estados Unidos, para Texas, para todas as coisas, porque Jesus já abriu. Jesus já abriu. Fiquem com Deus, até mais um Café com Fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Eu tenho os pontos.